Agora sim. Boa noite, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos aqui no ciclo de palestras, alguns pela primeira vez, outros já participaram outras vezes e sempre ficamos felizes em recebê-los. O tema da palestra de hoje é ocitocina, a molécula da moralidade e do amor. Poderia uma molécula influenciar de forma decisiva nosso bom comportamento pela nossa moral? Mas que molécula tão influente é essa? A ocitocina é um hormônio conhecido principalmente por ser produzido em maiores quantidades pelas mulheres no momento do parto e durante a amamentação. Essa substância seria um dos principais responsáveis pelos comportamentos considerados moralmente aprováveis por sentimentos, como a compaixão, a confiança e outros. Seria ela responsável por algumas pessoas serem mais generosas e compassivas que as outras? Já ouvi dizer que também é liberada quando nos abraçamos e nos sentimos parte de um grupo. O cantor da banda Jota Quest, do qual eu sou fã, canta numa de suas músicas que não há melhor lugar no mundo do que dentro de um abraço. Será por causa da ocitocina? Sintam-se calorosamente abraçados nesta noite, mesmo que virtualmente. A nossa querida palestrante Tereza Cristina Maia Mota, psicóloga, já esteve em outras palestras do canal, vai nos explicar o papel desta molécula nas relações humanas. Iremos juntos refletir sobre algumas maneiras de estimular a produção deste hormônio e como esta molécula pode se tornar uma proposta para a união humanitária. Eu acredito que a gente vai aprender muito mais, desvendar muito mais os mistérios dessa substância. Então, com você, querida Tereza, a palavra. Obrigada. Só tem que abrir o microfone. Muito obrigada, Vanessa. Pura ocitocina, né? Você falando. Então, boa noite a todos. Muito obrigada. Eu estou vendo que tem pessoas que estão chegando aqui, não é? Que eu agradeço muito a presença. Obrigada pelo convite feito pela comunidade Bahá'í de Brasília, que sempre está bem à frente com essas palestras, sempre integrando ciência e espiritualidade. Então, eu agradeço muito e vamos juntos aprender como poder acionar mais a nossa biologia, a nossa mente para produzir mais esse hormônio e também um neurotransmissor. Ela é tão especial que ela faz duas coisas, ela é hormônio e é neurotransmissor também. Bem, então aí quem gosta de química, eu nunca aprendi muito direito, só aprendia para passar nas provas, mas quem gosta, está aí a famosa ocitocina, né? Com todas essas formulazinhas aí. Pode passar. Nós vamos hoje refletir sobre um trabalho do Pousac, que é um economista, diretor do Centro de Neuroeconomia da Universidade de Claremont, na Califórnia. E ele escreveu um livro que se chama A Molécula da Moralidade. Então, eu estou baseada nesse livro, trouxe para vocês algumas pesquisas, um resumo do livro, muito pincelado, porque ele é muito profundo, muito cheio de detalhes. E no final da palestra eu vou complementar com a psicologia positiva e a minha experiência.
Então, vejam, a molécula da moralidade. As surpreendentes descobertas sobre a substância que desperta o melhor em nós. Porque algumas pessoas são tão generosas e outras têm um coração de pedra. Porque alguns maridos são mais fiéis do que os outros. E porque as mulheres costumam ser mais generosas do que os homens. Então, ele fala disso e muito mais. Então, só fazendo uma viagem lá no passado, né, da ocitocina. É sempre bom a gente reverenciar quem descobriu, né, quem pesquisou, os nossos antepassados aí, né? Então, ela foi descoberta em 1909 por um inglês, um farmacologista, e ele notou que esse hormônio levava à contração do útero das gatinhas grávidas. E ela é produzida no hipotálamo, é hormônio, como a Vanessa falou, e também neurotransmissor. E possui receptores espalhados por todo o nosso organismo. Agora, imagina uma moléculazinha do tamanho de uma ervilha, que é produzida lá no hipotálamo, que tem o papel de hormônio e de neurotransmissor, onde todo o nosso organismo tem como se fosse assim umas mãozinhas abertas, que são as células com os receptores, e quando ela chega, ela recebe muito bem, né? O receptor faz assim, diz, seja muito bem-vinda. Imagina que todo o nosso organismo está espalhado por esses receptores. Ela é uma molécula peptídeo que funciona como um neurotransmissor, enviando sinais ao cérebro também, e como hormônio, levando as mensagens pela corrente sanguínea. Então, imagine as experiências que a gente passa, pode passar. Imagine todas essas experiências, a do abraço é a mais importante, que parece que é a que eleva mais o nível de ocitocina, conversando com os nossos órgãos, conversando com as nossas células, passeando pela nossa corrente sanguínea. O Poussac, ele começou, quando ele começou a pesquisar sobre isso, os amigos dele disseram, que besteira, você é economista, um grande economista, ficar pesquisando essas coisas, o que a ocitocina vai ter a ver com economia? Não, para com isso e tudo. Então, ele enfrentou, como sempre, quem tem uma grande ideia, enfrenta algumas restrições ali. Mas ele foi muito corajoso e começou as suas pesquisas. A primeira pesquisa dele foi num casamento que ele fez. Então, a pesquisa era para saber se existe a química para a moralidade. Que ele define a molécula da moralidade não como aquela moralidade teológica ou filosófica, né? A moralidade a gente vai ver aqui que é gentileza, que é gratidão, que é amor, né? Então, ele queria saber como é que podia medir virtude e confiança. Toda a pesquisa do Zack é baseada na confiança. A confiança é uma mola que ele descobriu que une muita coisa. A confiança entre as pessoas, a confiança entre as nações, a confiança que a gente tem com a gente mesmo, a autoconfiança. E aí começou daí, né? Essa confiança sendo algo que ele levava para o laboratório, que depois a gente vai ver que ele fez alguns testes para checar a confiança e via como que aumentava esse nível dele das pessoas de ocitocina. E a moralidade para ele, essa relação existente entre a ocitocina e a moralidade não tem essa dimensão, como eu falei anteriormente, teológico-filosófica. Ele definiu moralidade como o nosso comportamento frente aos outros, da nossa gentileza, da nossa ética interna, dessa confiança, da nossa amorosidade, da gratidão que a gente tem pelas pessoas, da gratidão que a gente tem no dia a dia. Essa é a definição de moralidade que ele baseou as pesquisas dele. E é a descarga de ocitocina que nos torna as criaturas morais. Nosso corpo precisa dessas conexões.
Então, imagina, se moralidade para ele é tudo isso, é essa descarga que vai fazer com que a gente cada vez fique mais empático. É outra grande pesquisa dele, com a empatia, mais amoroso, mais generoso, com vontade de se aconchegar. A ocitocina, ela tem essa característica, dá aquela vontade de se enrolar no outro, por isso o abraço, né? Se aconchegar. E os namorados sabem muito disso, né? Os casais também, dá aquela vontade de ficar entrelaçadinho, pé com pé, braço com braço, corpo com corpo, né? Ela faz, quando ela tem essa descarga, ela gera tudo isso. Então, uma das primeiras pesquisas dele aconteceu num casamento que foi na Inglaterra, uma cidadezinha da Inglaterra, que eu não estou lembrando o nome agora, que ele chamou de casamento vampiresco. Por que ele chamou de casamento vampiresco? Porque a noiva linda, toda maquiada, e todo mundo sabe como é que é noiva, né? O casamento, a recepção e tudo. E tinha um quarto dessa casa de casamento, né? Talvez aí um buffet, um espaço, e tinha um quarto, ele com um monte de seringa, com aqueles negócios que amarra aqui para sair o sangue, aquele elástico, e medindo tudo e colocando lá nos aparelhos, né? Então, ele mediu antes e depois do casamento. Ele media essas amostras de sangue, tanto da noiva, do noivo, do pai, da mãe, dos noivos e de alguns parentes mais próximos, irmãos, primos, e ele ia medindo, ia vendo que aumentava muito o nível de ocitocina à medida que a hora da cerimônia ia acontecendo. E depois que a cerimônia aconteceu, o nível de ocitocina. Quem é que mais é interessado em casamento? A mãe da noiva, né? O nível de ocitocina da mãe da noiva era altíssimo, da noiva também, dos outros participantes, e do noivo também era. Mas parece que o do noivo ficava mais alto quando terminava o casamento, que ele ia para a lua de mel. Aí ele, tchau, festa, que eu vou para a lua de mel. Parece que respondia maior o número de ocitocina. Então, a liberação da molécula fez com que os noivos e os pais se sentissem fisiologicamente ligados. Olha que coisa linda! Um ritual de um casamento onde duas famílias se ligam, onde duas pessoas vão formar uma outra família e essa molécula crescendo, crescendo, aumentando pela possibilidade do aconchego entre as pessoas. E outra pesquisa dele, que também é muito interessante, é o jogo da confiança. Eu vou só resumir, porque ela é muito grande, mas o resumo é assim: ele pediu voluntários que foram para o laboratório e uma pessoa ganhava $10, né? E essa pessoa tinha que passar $10 para outra pessoa. A ganhava $10, B ganhava $10 e triplicava. E era dada a chance, você quer ficar com o dinheiro ou você quer passar o dinheiro? E aí nunca ninguém sabia, entre todos eles, quem passava, quem devolvia e quem ficava com o dinheiro. O que aconteceu no final de algumas semanas com esse jogo? Ele viu que as pessoas que ganhavam dinheiro, que passavam dinheiro naturalmente, aumentavam o nível de ocitocina. E tinha a possibilidade de, olha, você vai passar o dinheiro, mas você pode ganhar duplicado, triplicado. Então, você não sabia quem das pessoas que estavam participando iria devolver o dinheiro, que seria algo que explicasse assim, bem, eu vou passar, mas eu vou ganhar, então é dando que se recebe, então o meu nível pode aumentar. Mas depois foi dito que você só vai dar, não existe mais possibilidade de você receber. E o nível continua aumentando. Porque quando eu dou, a minha ocitocina aumenta muito, né? Nessas relações de confiança, de troca, quanto mais troca existia no jogo, mais esses participantes continuavam aumentando a dosagem. E que é muito interessante com o dinheiro, né? Eu, pelo menos uma vez, uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado e quando eu fui fazer a transferência, eu me senti tão bem. Ai, que delícia! Como é bom, né? Como é bom. Por quê? Porque tinha a confiança que a outra pessoa ia me devolver. Estava pedindo naquele momento, mas iria devolver. Então, é muito bom isso. É quando a gente dá um presente, né? Tem isso também, às vezes, é melhor dar um presente do que receber. Então, esse foi um carro-chefe da pesquisa dele com a questão da doação.
E ele defende que esse hormônio, ao promover a confiança entre os indivíduos, é a cola que une famílias e sociedades. Porque o Zack defende que as sociedades que são mais prósperas são as sociedades que têm um maior nível de confiança e de moralidade. Moralidade como gentileza, confiança e ética. Então, tanto no caso do jogo como no caso da família, quando se tem essa confiança, se sente essa cola e a saúde vai chegar como uma consequência muito natural. Outra coisa que foi muito pesquisada, e que nós sabemos também disso, mas não vale a pena relembrar, na questão religiosa. O aumento era muito grande das pessoas que tinham grupos religiosos. Os rituais da religião, de oração, de comunhão, de bater tambor, de danças. Ele foi em várias tribos, em várias religiões diferentes, e pesquisou em todas essas diferentes culturas religiosas. E esses rituais favoreciam aquele senso de comunidade que está intimamente ligado ao hormônio, né? Então, quanto que é importante a gente fazer parte de um grupo onde haja uma identificação espiritual e uma identificação e uma prática também, porque a prática em conjunto aumenta muito. Se a gente pudesse ter medido antes e depois, eu tenho certeza que o fato da gente estar unida aqui, juntos, aprendendo juntos, né? Trocando juntos, está aumentando a nossa ocitocina. A outra maravilha dela é que ela reduz o estresse cardiovascular e melhora o sistema imunológico. Algumas pesquisas que ele fez, pacientes com cardiopatias que eram muito abraçados e muito aconchegados diminuíam a pressão, né? Isso já é tão antigo, né? E o sistema imunológico, então, não se fala. Existem alguns rituais da medicina ayurveda que são as massagens, né? E essa massagem que é feita no corpo, ela é exatamente com essa intenção de dar aquele aconchego no corpo e melhorar o sistema imunológico através do toque, sempre com um olhinho muito, muito cheiroso, muito gostoso. E a ocitocina não é só ligada aos mecanismos cerebrais, né, que nos tornam pró-sociais e morais, mas também ligada aos mecanismos que fazem a gente feliz. Porque se eu fico se eu atingo essa moralidade, como ele define, eu vou ser alguém mais social e alguém muito mais feliz, né? E essa ativação desse elemento todo que acontece no cérebro, nós vamos ver aqui num pequeno quadrinho, que é um circuito que ele chamou de Home, a dopamina e a serotonina, que são também substâncias que ajudam muito na nossa saúde, na nossa felicidade, na nossa empatia. O primeiro quadrinho, essa ocitocina, ela busca por conexão. Então, outra coisa muito ligada à formação dessa molécula é a conexão. Por isso que muita gente fala ocitocina, empatia, ocitocina, compaixão, ocitocina, cola, né? Então, a empatia humana, mediada pela ocitocina, ela gera a serotonina, que vai reduzir a ansiedade, e a dopamina. Repetição pela recompensa do cérebro seria assim: eu faço um favor para você, eu faço um favor para o Ricardo, e o Ricardo sorri, fica super feliz. Ai, Tereza, que delícia e tudo. E quando ele agradece e fica super feliz com o favor que eu fiz, genuíno favor para ele, isso me reforça. Então, dá mais dopamina para mim. Então, o fato de eu saber que eu posso fazer as coisas do bem para os outros, sem nenhum interesse, simplesmente doando, reforça todo esse sistema. Então, isso se chama o circuito home, que é a empatia humana mediada pela ocitocina. E a outra também é o ciclo virtuoso dessa molécula. Então, ocitocina gera empatia, empatia gera moralidade,
nesse sentido que ele definiu. Moralidade gera confiança, confiança gera ocitocina, empatia gera moralidade, moralidade confiança, não é? Fantástico esse circuito, né? Que a gente deve perseguir. Agora, outra coisa interessante também. Às vezes a gente vê, né, a Vanessa falou na apresentação, por que pessoas são frias, têm coração de pedra? Por que fulano é tão distante? Parece que não aconchega, a gente quer chegar perto, né? Tem pessoas que a gente dá um abraço, assim, apertada, a pessoa fica assim, dura, igual uma estátua, né? Você aperta a mão, ai, que delícia, que saudade, a pessoa fica com a mão mole, assim. E às vezes a gente, né, tem uma tendência a tentar compreender que comportamento é esse, né? Olha o que ele descobriu. Uma pesquisa realizada com 161 psicopatas em Wisconsin identificou que eles não produzem ocitocina. Não é o nível de ocitocina o problema, são os receptores que estão danificados. E eles não processam as coisas como nós. Então, dependendo da psicopatologia, existe a questão do receptor. Então, vai produzir de uma maneira totalmente diferente dos nossos circuitos, tanto do home como do virtuoso, e o receptor não vai ter esse encaixe grande. Então, as pessoas que, às vezes, aqui foi uma pesquisa com psicopata, mas nem todo mundo que tem é mais distante é psicopata, mas às vezes, pelo estresse, uma série de coisas, as pessoas também produzem menos. Outras pessoas que sofreram traumas, as vítimas de abuso, ele coloca genes ruins, genes defeituosos, e um dia de estresse, um diazinho, 24 horas de estresse que a gente tem, né? Doenças orgânicas, genéticas, o autismo e a psicopatologia são as doenças mais graves, as condições mais graves que dificultam também esse encaixe dela com os receptores. Aí ele já está com todos os parafusos na cabeça, né? Então, a gente não tem como evitar o estresse, o dia de estresse, às vezes dias, às vezes meses, mas tem como a gente fazer a compensação, através da pausa restaurativa, através de várias coisas que a gente vai ver também que é possível. Então, eu tive um estresse, eu posso fazer a compensação para que esses circuitos que a gente viu ali, eles trabalhem melhor, né? Então, o autismo, existem grupos que estão tentando curar, ou pelo menos pesquisar melhor como ajudaria no autismo com spray de ocitocina no nariz. É uma possibilidade. Então, existe muita coisa acontecendo na questão do autismo aí. O estresse opera como inibidor de todo o processo da ocitocina. O estresse, ele inibe tudo, né? Então, normalmente, muito estresse significa que vai acionar o meu modo de sobrevivência. Qual é o meu modo de sobrevivência? Acordo, faço tudo, vejo as coisas, trabalho meio normótico, que parece que eu estou normal, mas que eu não estou. E em situações de muito estresse, de muito risco, sobreviver implica o quê? Não enxergar o outro, deixar para trás, ser rude com ele, não ter empatia. Olha essa figurinha aí, ele vê ali e tá na frente do outro e está vendo outra pessoa, porque falta empatia. Então, quando a gente fala na liberação dessa molécula, desse hormônio, a questão da empatia, de querer olhar o outro nos olhos, da confiança, da dedicação, da gentileza, é muito importante. E às vezes as pessoas que estão submetidas a muito estresse, e principalmente com alguma patologia, elas têm mais dificuldade dessa liberação. E outro inibidor da ocitocina é a testosterona, né? Então, altos níveis desse hormônio inibem sua produção. É por isso que ele diz que garotos de 15 anos têm mais dificuldade para empatia, porque os adolescentes estão no auge, né, dessa testosterona aí. Não tem como, toda palestra parece que a gente fala em tecnologia, né? Não tem como não falar na tecnologia. Então, ele coloca que a tecnologia cria novas oportunidades para conexão, óbvio, olha o que a gente está vivendo aqui, e às vezes novas oportunidades
para a negligência. Inclusive, eu anotei agora o último dado de uma pesquisa nele, as interações pelas redes sociais são interpretadas pelo cérebro como conexões pessoais. Então, há o aumento da ocitocina. Então, olhar no olho um do outro aqui, né? Olhar profundamente no olho um do outro e criar essa interação que a gente está criando aqui, ela aumenta, sim, a ocitocina. Mas tem uma pesquisazinha aqui preocupante. Essa médica, essa pesquisadora, diretora do Instituto de Massachusetts, ela explorou o efeito sobre as crianças do apego aos pais por aparelhos celulares. Então, não é nem mais as crianças que estão com apego, são os pais, muito tempo com aparelhos celulares. Olha o que acontece. Ela entrevistou centenas de crianças, eu tentei procurar o número, mas não achei, só tinha essa palavra, centenas de crianças, mas a referência está no livro dele, muito coerentes, descrevendo seus sentimentos de mágoa quando os pais davam mais atenção ao aparelho aqui e as crianças falando ali. Então, o que aconteceu com essas crianças? Aqui é uma criancinha com a mamadeira, super inocentezinha, mas já tem um robozinho ali do lado, né? Olha a pergunta, a hipótese. Será que a constante exposição a esse tipo de distração dos pais afetará o desenvolvimento dos receptores de ocitocina nas crianças de hoje? Só o tempo dirá. Ainda não existe uma certeza. Por quê? Porque muitas crianças não necessariamente, sem a pesquisa do nível de ocitocina, estão demonstrando novos comportamentos de estresse por conta desse tempo dedicado. Hoje existe algo muito, muito sério, que é a qualidade de tempo dos pais com os filhos. Às vezes você não precisa abandonar tudo para ficar tanto com os filhos, mas essa qualidade. E como a vida é muito corrida, o pouco de tempo que sobra, muitas vezes esses pais estão nas redes sociais e essas crianças estão ali, né, demandando essa qualidade de atenção. E para ele, isso provavelmente vai afetar os receptores de ocitocina. E é preciso ter certeza que todos os nossos relacionamentos devem focar na conexão autêntica. E o que é a conexão autêntica? A nossa empatia, a nossa capacidade sempre de sentir o outro plenamente. Não é só assim, eu penso que você sente isso quando vai fazer uma palestra, eu penso que você sente isso quando alguém roubou seu carro. É algo muito mais profundo do que isso. É sentir o outro com o coração total, pleno, totalmente pleno. E a empatia está diretamente relacionada ao volume da ocitocina que o cérebro produz. Quanto mais empatia, mais moralidade eu desenvolvo. E como que a gente pode desenvolver mais empatia e como que a gente pode também criar um campo psicofisiológico, energético, deixar carregando isso, teve um dia de estresse, mas vamos carregar aqui um pouquinho de ocitocina na nossa vida. A primeira, pausa para a gente se reconectar com quem somos e com nossos sonhos. É muito importante. Primeira pausa restaurativa, 2, 3 vezes por dia, pausas de 5 minutinhos, 6, 10 no máximo. 10, 20, 30, 10, 20, 50, 40, 50. Ui, baixou aqui. Ah, tá. Primeiro pausas assim de 30 minutos no máximo 30 minutos ao longo de um dia. Você vai fracionando essa pausa. E eu me reconecto quem eu sou mesmo e com os meus sonhos. Porque esse ano foi um ano até muito difícil, é muito comum a gente deixar, depois eu vejo esse sonho, depois eu vejo como é que eu faço. Ai, não vai dar certo por causa do Covid. Ai, não.
não podemos deixar de se reconectar com os nossos sonhos. A questão dos abraços virtuais. Já que não dá para dar tanto abraço, o Isaac, ele recomenda 8 abraços por dia, no mínimo. Já que a gente não pode dar os abraços, quem mora sozinho, porque quem mora com alguém, pelo menos dá para dar um abracinho assim, né? Mais de cotovelo. A gente dá os abraços virtuais, vai se carregando através desse contato com a internet. Imaginar sendo abraçada, porque se eu me imagino sendo abraçada, eu estou produzindo. Porque para o cérebro, ele consegue interpretar que eu também estou passando por aquela sensação do abraço e produzir também a ocitocina. Sendo tocada, sentir o amor do outro pela gente, né? E fazer uma imaginação ativa, como Jung sempre falou. O que é uma imaginação ativa? Fecha os olhos, eu faço aqui na redinha, fecha os olhos e imagina só coisas boas. Imagina que você é acolhida, que você é protegida, que você está sendo acariciada, que você está sendo... as pessoas confiam em você, que você pode confiar nas pessoas. Isso é uma imaginação ativa. Imaginação do bem, sempre do bem. E o efeito mais especial da ocitocina é de que criar e fortalecer os vínculos de proximidade e a relação entre as pessoas. Nosso investimento com as pessoas, com os amigos, com a família, é ad eterno, é até o final, sempre. E algumas conclusões que ele tirou de toda a pesquisa dele. Isso aqui, gente, é o resumo do resumo do resumo. A primeira conclusão: exposição positiva à diversidade. Olha como isso aqui, essa conclusão que ele tirou, é um pensamento Bahá'í. A exposição positiva àqueles fora da nossa tribo geográfica ou cultural é um elemento para a gente conseguir uma sociedade mais dirigida pela ocitocina, pró-social e próspera. A partir do momento que eu interajo com outras sociedades, que eu interajo com outras pessoas, outras culturas, outras tribos, outras filosofias, e posso estabelecer a confiança entre essas culturas, a sociedade provavelmente passará a ser mais próspera, a saúde também, e essa ligação humanitária começa a se formar numa base muito profunda, que é a base da moralidade, dentro do que a gente está vendo como moralidade. A outra conclusão dele não podia deixar de ser, né? Que é educação, educação, educação sempre. Melhorar a qualidade da educação é uma forma gratuita de aumentar a prosperidade. Educação nesse sentido que a gente compreende, muito além da questão de matemática, de português, de geografia, né? E os dados mostram que o fator determinante mais significativo para as crianças atingirem esse potencial educacional, de empatia, de gentileza, é de baixo para cima. Se elas têm ou não estabilidade e amor em casa. Então, mais uma vez, o papel da família, o papel dos cuidadores, precisa ser muito, muito, muito levado em consideração. E o sistema de ocitocina é afinado e aprimorado cada vez que a gente faz o quê? Lê um bom livro, um bom romance, ouve uma orquestra, uma música. Quando a gente desenvolve a compreensão de outra cultura ou outra época histórica. Então, estudar história é muito bom, né? Eu fiquei quase deprimida quando eu ouvi, eu acho que no ano passado, alguma coisa, e eu estou falando, mas eu também não tenho certeza se é exatamente isso, que existia uma proposta do governo de tirar das universidades, quem souber pode até me ajudar, matérias como filosofia, sociologia, história eu não sei, mas principalmente filosofia e sociologia,
E eu fiquei muito deprimida, porque a gente sabe que a educação integral passa principalmente também por essas outras matérias, né? E se a gente hoje sabe que isso também gera ocitocina e vai gerando compaixão, vai gerando gentileza, vai gerando novos insights. Então, parece que não tiraram, né? Eu não estou acompanhando muito, mas é muito importante. O Zac coloca que toda cultura educacional tem que levar em conta os romances, as músicas, as orquestras, a arte de um modo geral. Porque nós precisamos disso para estar alimentando, afinando e refinando aquele sistema que se chama circuito Roma. E como fazer uma humanidade mais unida, né? Com certeza são várias frentes que a gente vai ter que trabalhar, e muito. Eu penso que a FEBAI é um exemplo disso, tem vários trabalhos com várias frentes, com várias pessoas trabalhando em diversos projetos, né? E várias outras pessoas. Eu fiquei muito feliz que eu ouvi ontem que um grupo de pessoas, como foi o Dia dos Mortos, que é uma simbologia, né? Dia dos Mortos todo dia, Dia dos Vivos também, mas uma simbologia, porque como muita gente tinha morrido na humanidade nesse período, e como existe o 2 de novembro como essa simbologia, vários grupos estavam em retiro e em oração, né? Trabalhando gerando esse amor e essa compaixão e essa solidariedade para as pessoas que tinham perdido seus entes queridos. Isso é uma humanidade mais unida, né? E a ocitocina é uma maneira que nós temos aqui dentro, como outras moléculas, não é só ela, né? Como outros hormônios, como outros neurotransmissores, que está à nossa disposição. Porque existe um fato, nós não podemos ficar grávida todo ano, não podemos ter a contração do parto todo o tempo para ter ocitocina, não podemos ter relações sexuais o tempo inteiro também para ter ocitocina, não podemos amamentar o tempo inteiro e não dá para a gente ficar com spray aqui, porque dizem que a ação é muito rápida. Então, o que resta para a gente diante desse conhecimento? Promover mais ocitocina de uma maneira mais natural nas nossas ações. E o lugar mais feliz da Terra? Vocês têm ideia de onde é que é? O lugar mais feliz da Terra é considerado Costa Rica hoje. Veja, há 60 anos eles tomaram a decisão de abolir o exército e concentrar recursos em educação. Olha que coisa incrível! Pega todo o recurso que seria para o exército e concentra em educação. E desde aí desfrutam de uma sociedade mais estável. Eles viram sua economia florescer e a expectativa da vida avançar à altura da dos Estados Unidos. Olha que os Estados Unidos não é fácil, né? A Costa Rica não é a Disneylândia, mas para usar que é o lugar mais feliz da Terra, porque reúne várias relações de confiança, de educação. Dizem que quando um estrangeiro chega lá para estudar nas universidades, a maneira como ele é recebido é fantástica, né? Então, comparada a outras 148 nações pesquisadas quanto à sensação de bem-estar, a Costa Rica foi o número 1. Se você tem uma nação que tem bem-estar, que tem confiança, que tem educação em altíssimo grau, você vai ter ocitocina sendo gerada e as relações de confiança vão acontecer, as relações de empatia vão acontecer e a prosperidade vai acontecer. E os relacionamentos satisfatórios nos fazem felizes, a gente sabe disso, né? Vários estudos da psicologia, dos epidemiologistas mostram que a felicidade torna a gente mais saudável como um todo. Saudável fisicamente, energeticamente, espiritualmente e comunitariamente, principalmente. Né? Precisamos dessa saúde comunitária para sobreviver à nossa realidade. E aqui a gente vai começar a fazer
uma reflexão para o encerramento, e eu trouxe essa frase do Einstein. Se em um dia de tristezas tiveres que escolher entre o mundo e o amor, escolha o amor e com ele conquiste o mundo. Muito bom. Pode passar, ainda tem. Agora eu queria que vocês imaginassem um lago calmo, calmíssimo, sabe aqueles lagos? Vanessa, Canadá tem muito lago aí, viu? Para você imaginar. Imagina um Canadá lindo, maravilhoso. E o magnetismo da onda do bem reverberando nas ondinhas do lago. Você joga uma pedrinha no lago e ele faz círculos concêntricos e vai reverberando, reverberando. Nós já sabemos que os batimentos do nosso coração têm energia magnética. Então, imagina, você joga ali, né, uma ondinha do bem e vai reverberando nesse lago, e vai atingindo vários lagos, e o rio que corre para o mar, né? O lago corre para onde? E tudo que é água, né? Reverberando. Que vai fazer que a gente fique mais forte para fazer o quê? Ensinar o amor à nossa volta, apenas praticando gentilezas. A nossa pedrinha lá no lago está aqui, ó, praticando gentilezas. E a felicidade que gera toda essa orquestra de moléculas, de neuropeptídeos, que são moléculas também que banham o nosso organismo, a felicidade está em doar aquilo que você tem de bom, as suas paixões. Qual é a sua maior paixão? Doa, simplesmente doa. E pessoas poderão ser atingidas do outro lado do mundo, pela bondade e pela generosidade. Então, se a gente joga uma pedrinha no lago, ela vai atingindo aí os mares, né? A nossa ação tem esse mesmo poder. Todos os dias podemos ter relacionamentos de ressonância positiva na nossa vida, todos os dias, nem que sejam micromomentinhos. E sendo assim, a ocitocina espalhada, produzida, espalhada, reverberando como aquela onda, vai, contribuindo para uma evolução humana e a união dos corações. Então, eu deixo como o nosso convite, a nossa prática de dever de casa, a gente começar a partir de hoje ou de amanhã, já jogando as pedrinhas no lago da nossa vida, para reverberar cada vez mais e atingir mais pessoas. Essa é a minha proposta, simples, com a geração de ocitocina para a possibilidade da união planetária. Eu vou deixar 2 indicações aqui para vocês. Bem, para não dar confusão de cai vídeo, vai vídeo, eu ia deixar uma frasezinha, 5 minutos aqui do vídeo, mas eu preferi indicar que vocês, hoje ou amanhã, ou durante o final de semana, quando puderem, assistam esse filme. Se chama A Corrente do Bem. Depois, quem quiser me mandar um zap, alguma coisa, falar como é que você também vai fazer a sua corrente do bem. Ele está no YouTube, não sei se está no Netflix, mas é facinho. A Corrente do Bem. E a outra indicação é esse link que o Pousac veio ao Brasil, foi à Universidade do Rio Grande do Sul, e no laboratório deles, ele passou por pesquisas, ele mesmo pesquisando através de ressonância magnética, de medindo a ocitocina no sangue. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse homem que foi super generoso, que todo convite ele aceita, e veio ao nosso país, contribuiu com o nosso país, está fazendo um bem muito grande para a humanidade, porque quando se fala em economia, quando se fala em prosperidade das nações, é muito interessante a gente tentar mudar essa ligação das nações prósperas com pessoas mais confiáveis dentro dessa moralidade que ele propõe. E era isso. Muito, muito bom, querida Tereza. Qual é o nome do vídeo para que a gente possa encontrar? A Corrente do Bem.
Não, do filme, mas do vídeo do Prozac, que você colocou um link, mas não tem como Eu clicar. não sei o nome, eu coloquei só o link, mas eu posso ver. Beth, tem como a gente ver? A Beth vai ver aqui para a gente. Eu coloquei o link achando que estava dando todas as explicações possíveis. Rosângela, Ana Paz, Cris. Muita gratidão, Tereza, por ter nos passado esse conhecimento maravilhoso sobre a ocitocina, a molécula do amor, né? E como é bonito isso, né? Onde amor existe a confiança. Tem um livro também chamado A Velocidade da Confiança, não sei se vocês conhecem, do Stephen Covey, que ele conta a história de um rapaz que ele vendia cachorro-quente em Nova York na hora do almoço. Então, aqueles executivos vinham correndo e queriam aquele cachorro-quente rápido. E ele pegava o dinheiro, fazia o cachorro-quente, aí tinha que calcular o troco e dar o troco. E aí ele resolveu simplesmente confiar nas pessoas. E ele colocou uma cestinha do lado com o troco, e as pessoas iam lá, pegavam, ele fazia o cachorro-quente, entregava e deixava que as pessoas pagassem. E lá elas pegavam o troco, elas mesmas faziam. E ele descobriu que fazendo isso, confiando nas pessoas, ele vendia 20 vezes mais cachorro-quente. Então, isso num dia. Imagina num mês o tanto que ele ganhou porque ele confiou nas pessoas, né? Então, realmente, o mundo seria muito diferente se houvesse a confiança, seria muito menos burocrático, né? E, com certeza, mais feliz também. Muito obrigada, Tereza. E agora... Eu que agradeço sempre. Eu estou pegando aqui o nome do vídeo. Ótimo. Prozac, Z-A-K, Dr. Love and Miss Hate. É Dr. Love and, em inglês, M-R, Hate, H-A-T-E. E se alguém anotou, por favor, pode colocar no chat para a gente. No chat, eu tô descobrindo. Pronto. A Beth vai colocar no chat, que aí todo mundo... Eu ainda sou meio aprendiz na tecnologia aqui. Tá bom. Obrigada, queridos amigos. Agora vamos abrir para perguntas, comentários. A Ana Paula geralmente coordena essa parte. Sim, nós não temos aqui no chat não, nenhum, mas quem quiser fazer a pergunta, pode fazer. Eu tenho uma pergunta já. Eu não sei se você explicou antes, Tereza. Primeiro, agradecer, excelente palestra. Eu já conhecia uma boa parte dessa pesquisa sobre o hormônio da ocitocina, né? Ele chama até um hormônio, mas eu não sei se seria um hormônio mesmo. Ele é hormônio e ele é neurotransmissor. Ele tem essa... É um neurotransmissor, tá? Então, desse neurotransmissor. Agora, eu não entendi direito, ou posso ter perdido essa parte, onde que o Prozac, ele tira as conclusões dele da questão da moralidade. Ele define que a moralidade não é nem teológica, nem filosófica, nem ligada à questão das religiões e dessa moralidade. Ele definiu moralidade para fazer o link com a moralidade como pessoas mais confiantes, mais empáticas, com a ética interna da empatia, da ajuda para o outro. Entendi já. Tá. Ele define a moralidade assim, né? Para ele faz o link com a questão da empatia. Da empatia e da confiança. E da confiança, e acha perfeito. que a confiança seria o DNA dessa moralidade que ele define. Certo. Porque com essa moralidade, a gente atinge as outras moralidades, né? É mais fácil ter os comportamentos morais aí, né? Não, é porque eu não tinha visto ainda
essa ligação, entendeu? Sim, Achei querida. super interessante. Ele faz essa definição da moralidade para poder toda a pesquisa dele baseada, quando fala moralidade, sim, moralidade na questão da confiança. Para ele, se existe, se as relações passarem cada vez mais a serem confiáveis entre as pessoas e mais empatia, o que vai acontecer é que a sociedade será muito mais moral, né? Terá muitos comportamentos morais. Sim, porque também, claro, faz sentido, né? Porque, por exemplo, a questão da empatia e da confiança, ela também provoca mais lealdade, Sim. a cortesia, que é honestidade, não é? Sim, Então, sim. a honestidade como fruto Muito disso. interessante. Obrigada, querida. Obrigada, saudades de você. Eu também. Obrigada. Gente, o link do vídeo já está no chat. É só que vocês já vão para o link e eu pousar que ali alguém. Pode Ana fazer Paula, a sua pergunta. Já levantou a mão aqui, já tem um tempinho, querida. Pode fazer a sua pergunta. Você não está querendo perguntar? Você levantou a mão? Você fechou o seu áudio. Isso. Eu queria agradecer, Tereza Maia, o podcast que tu fiz no 1844, mais do que 1000 vezes eu assisti. Porque quando fica estressada, eu assisto. E ele me calma. E agora, com esse palestra, ficou luz sobre luz. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Gostei, sim. Muito obrigada. Querida Guite, sim. Eu queria perguntar, bom, primeiro agradecer, Tereza, realmente é maravilhoso. Eu acho que, embora ele no primeiro momento só fala assim de empatia e confiança, mas acho que são duas características que nos levaria através do sentimento de reciprocidade, tratar as pessoas também com sinceridade, com honestidade e de dividir as coisas com os outros, e não querer se apossar de tudo e não se importar com a miséria e o sofrimento dos outros, né? Agora, mas a minha pergunta é uma coisa mais prática. Você acha que tem alguma maneira de, através da alimentação, a gente também melhorar a ocitocina? Tem. Sempre a alimentação mais saudável. Existem alguns alimentos que são da medicina Ayurveda, né? Que são aqueles alimentos mais leves. E eu não sei os 3 nomes dos estágios do alimento, porque eu estou aprendendo agora. Mas são alimentos, Guide, como o arroz integral, como esses alimentos, verduras cruas, muita coisa crua, porque a partir do momento que você ingere alimentos muito saudáveis, e principalmente crus, com essa energia, você se sente melhor e a formação dessas, não só da ocitocina, mas de várias outros neuropeptídeos, e ainda tem um pluszinho. Esses alimentos, eles ajudam a conexão espiritual, a conexão da meditação, a conexão das orações, né? As conexões dos contatos com os universos. Então, sim, é interessante. Então, hoje eu conversei com a minha filha, que mora nos Estados Unidos, e ela estava dizendo que o filho dela, meu netinho, que vai fazer 10 anos, hoje chegou da escola e falou com muita seriedade: mãe, a partir de hoje quero ser naturalista, quero ser vegetariano. Ela ficou até assustada, porque não é assim uma questão que eles tivessem discutido, falado, etc., mas o menino já formou uma ideia, quer dizer, uma opinião sobre o assunto e quer seguir uma linha de alimentação mais natural e mais saudável. Já criou empatia com os animais. Exato. Exatamente. Com sofrimento. Para ele, né? Cris, querida, você está querendo
Oi, querida, brigadão. Eu só tenho uma dúvida. Você falou logo no início que os psicopatas têm diminuição de ocitocina. Então, se eles têm diminuição de ocitocina, isso veio pela hereditariedade? Ou como foi que apareceu no psicopata essa falta de ocitocina? Eles até geram, mas como eles não sentem, como eles têm mais dificuldade de sentir a compaixão, a empatia, as relações de confiança, a gentileza, o amor, e isso é uma base muito grande, fora a contração uterina, o sexo e a amamentação, né? Fora essas três, como isso, tirando isso que a gente não pode ter o tempo inteiro, ficar nessas contrações uterinas, tendo filho e amamentando e tudo, a outra base de formação é essa empatia, essa generosidade, esse amor, é viver mais em paz. Então, eles não têm muita empatia, porque o psicopata tem muita dificuldade de sentir o outro, né? Então, eles até geram, só que a ligação da molécula com o receptor, ela é danificada. Você veja, até o receptor celular desses pacientes, dessas pessoas, estão danificados, como o autista, como doenças genéticas muito graves. Então, segundo ele, e eu já tinha ouvido falar isso, que alguns receptores celulares, eles não encaixam. Então, essa conexão é chave-fechadura que deveria acontecer com a citocina e seu receptor não acontece muito bem. Mas é problema hereditário? Bem, se a gente colocar como a psicopatia hoje, né, como algo que realmente tem uma herança bem grande genética, né, e o autismo e todas essas doenças, sim. Tá. Gratidão. Quem gostaria de fazer? Ricardo, querido, fique à vontade. Tereza, seria correto dizer que a ocitocina estimula sua própria retroalimentação? Sim, porque você produz, deixa eu ver se eu entendi direito, você produz ocitocina, então eu vou ter um derramamento muito bom e sentir muito bem isso no meu corpo. Então, à medida que eu estou sentindo, eu vou produzindo mais, seria isso? Sim, com certeza. Daí aquelas práticas da pausa restaurativa, das relações bem satisfatórias, amorosas, né? Ele fala muito nas relações amorosas, muito, muito, porque na relação amorosa é um lugar onde a gente pode vivenciar isso muito bem, né? Então, ele estimula muito a isso, as relações amorosas com os filhos. Esses dias eu estava assistindo um filme e meu filho deitou e colocou o pé dele, deste tamanho, no meu colo, e eu fiquei fazendo massagem nos pontinhos do pé dele. Aí ele foi indo, mamãe, tá tão bom. E dormiu. E eu senti como foi bom aquele encontro. Então, isso né, vai alimentando e a gente vai tendo vontade de fazer mais, acredito. Ô, Tereza, mas e aí quem mora sozinho? E nessa pandemia, como é que produz ocitocina? Se tiver um bichinho de estimação, a mesma ocitocina que é gerada no dono também é gerada no bichinho. Então, quem mora sozinho tem um bichinho de estimação. Ou tem um livro, ou tem um bom filme, ou tem um bom romance, ou tem uma rede social, ou tem um livro online, né? Ou tem a natureza, ou tem as orações, ou tem o poder da intenção, o poder da minha generosidade com o universo. Eu pego essa plantinha aqui, vou cuidar todos os dias, é geração de ocitocina. Né? Acho que também por a gente mesmo, né? Do autocuidado, de se curtir, né? A gente pode também se abraçar, se dar, né? Se automassagear, libera. Massagem. A gente pegar um creminho muito gostoso e passar no nosso corpo, isso também o cérebro registra como aconchego. Tem que sempre ocitocina aconchego. Inclusive, eu insisto muito, já estou ficando até chata de tanto que eu insisto na yoga restaurativa, né? Mas eu não posso deixar de insistir pelas evidências que eu vejo, tanto em estudos como nos meus pacientes.
Não deixem de fazer o seu cantinho em algum lugar da casa ou no seu quarto, na sua cama, para ter yoga restaurativo. Um cantinho cheio de almofadas, cheio de rolinho, cheio de cobertorzinho enrolado, para você deitar, colocar entre as pernas, colocar um travesseirinho aqui, o outro aqui, aquele negócio aqui no olho, aquele tapa-olho aqui, e sentir na cama esse aconchego. Né? Não precisa estar com o outro, você pode sentir esse aconchego com as almofadinhas. Existe um psiquiatra que se chama Bessel hoje, e, por incrível que pareça, a pesquisa dele é que o yoga restaurativo tem uma resposta de relaxamento maior do que alguns ansiolíticos. Pessoas que passaram por traumas grandes, têm resposta maior com a yoga restaurativa do que com alguns tratamentos que a gente tinha antigamente de trauma, de bater e tal, de fazer um monte de coisa, né? Então, assim, de catarse. Então, vejam o que a gente pode fazer sozinha com a gente. É só comprar uns cobertorzinhos, umas almofadinhas e procurar na internet. Existe um livro que se chama Super Descanso. Procura esse livro, vê as posições, são 2, 3 posições que a gente utiliza, compra as mantinhas e medita, inspirando e expirando nesse ambiente. Isso vai gerar bastante assim. Tereza, estava aqui pensando, né? O quanto que a gente tem feito orações em grupo. Você falou que se a gente olha nos olhos, mesmo que seja através do virtual, mesmo que seja ali na telinha, né, a gente consegue essa conexão com o outro e a gente se sente bem. Então, mesmo agora, durante esse momento da pandemia, a gente tem estudos que a gente faz junto com as pessoas, a gente não está podendo ir até as casas das pessoas fazer as visitas, a gente faz essas visitas virtuais, e a gente se sente muito bem em estar fazendo isso, né? Então, você está dando a explicação fisiológica, porque que a gente, quando faz uma campanha dentro da Fé Bahá'í, a gente tem campanhas de visitas em fases de expansão, e aí a gente sai em alguns locais e a gente vai visitar umas pessoas achando que a gente vai levar alguma coisa para aquelas pessoas, algum ensinamento confortante, mas a gente volta para casa numa felicidade, numa alegria, é uma emoção que a gente não consegue descrever. É a ocitocina, agora a gente pode dar nome, né? Porque a gente volta para casa dizendo assim, gente, isso é maravilhoso. E quem experimenta isso sabe o quanto isso é maravilhoso. Dentro da Fé Bahá'í, a gente tem uma expressão muito usada, que o caminho para a melhora do mundo está em fazermos o nosso trabalho de formiguinha para a construção de comunidades vibrantes. Então, é isso, é exatamente isso, né? Quando você falou que você mostrou um slide, né? Que a religião, rituais, constroem comunidades, né? E isso aproxima as pessoas. Então, essa empatia ali no dia a dia, trocado com o outro, mesmo que nesse momento a gente esteja supostamente isolado, porque não, a gente tem um distanciamento social. Mas nós não estamos isolados, porque realmente eu acho que se a pessoa, mesmo com essa yoga, com tudo isso que você falou, criando esse ninho, colocando a venda nos olhos, se aconchegando, se ela não tiver relação humana com, mesmo que seja, acho até que não basta, né? Com seu bichinho de estimação, com sua plantinha, ainda vai estar faltando. O ser humano precisa de outro ser humano, precisa estar nesse contato ali, de alguma forma, nem que seja através da imaginação criativa, mas tem que estar criando isso. As conexões acontecem também nas relações humanas, né? Isso. As conexões, os receptores acontecem muito na relação humana. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente pode dar um nome, né? A gente vai chamar para uma campanha e vamos falar, vamos liberar a ocitocina, vamos produzir a ocitocina. Ela é porque
Tem um livro que está falando dela, né? E eu estou estudando muito e é bom a gente compartilhar. Mas libera várias e várias e várias outras coisas também. Eu acho que é melhor. Maravilhoso. Vamos fazer uma campanha para liberar uma enxurrada de neuroquímico do bem aí, né? Exatamente. Acho que amanhã a gente pode ligar para alguém querido, viu, né? Olha, pode não consertar o mundo, mas melhorar a depressão de muita gente vai, viu? Gente, não existe coisa mais doce que ouvir o nosso nome, né? Então a gente precisa de alguém cuidando da gente, falando com a gente, se importando com a gente. Mas a gente precisa fazer isso pelo outro também, né? Então, Claro. aí a ideia para o final de semana. Uma ideia para o final. Produzir ocitocina. Querido. Obrigada, querida. Eu agradeço muito. Desejo para vocês uma boa noite, um final de semana maravilhoso. Obrigada. Super beijo para você, Tereza. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Nossa. Vamos promover ocitocina. Gratidão, Tereza. Tchau, Gui. Muito legal. Muito bom te ver. Até sexta-feira que vem. Tudo de bom. Tchau, gente. Até, meus queridos. Beijo. Tchau, tchau.